Bem-vindos hoje à nossa live Torna-te um Trader Especialista com o Luiz Barata, lá em Portugal. São quase 6 horas, eu comecei agora 5 minutos antes para poder receber vocês, esperar para que vocês entrem na live. E às 6 horas em ponto, o Luiz já vai iniciar, tá? Essa live e trocar um pouquinho com vocês e apresentar o tema dessa live, que é o Torna-te um Trader Especialista. Serão 4 lives nesse mês. A de hoje, a do dia... Desse mês não, já pega novembro, né? 2 de novembro, depois na outra semana, toda quinta-feira. Sendo que este domingo o horário de verão europeu vai terminar. Então a próxima live será iniciada às 21 horas do horário de Portugal. Continua sendo 6 horas do horário do Brasil. Então bem-vindos mais uma vez a essa live com Luiz Barata. E já ele vai estar aqui falando com vocês. Desculpa a minha voz, mas eu tô recuperando de uma gripe. Então não tô com a voz muito boa, tá? Boa noite, Monkey Pips. Beijos pra você aí da Alemanha. Bem-vindo, Pablo, bem-vindo, Murilo. Bem-vindo, Thiago, bem-vindo, Renato. Bem-vindo, Roberto, Loreta, Rafael, Eduardo, Escola de Traders, Carlos, Fitifan. Quem tá me aparecendo aqui, né? Obrigada pelo desejo de melhoras. O bom que é o Luiz hoje que vai apresentar essa live. E aí eu não vou precisar falar muito. Boa noite, João. Boa noite, Kaique. Agora vamos esperar só ele entrar para apresentar. Conforme eu falei, hoje a live é 10 horas da noite do horário de Portugal, 6 horas da tarde do nosso horário aqui do Brasil. Semana que vem, 18, né? 6 horas do horário do Brasil e 10 horas da noite do horário de Portugal, devido ao fim do horário de verão europeu. Boa noite, Fê Santos, acho que é Fernando. Boa noite, Geraldo. É a escola de traders mesmo, Luiz, que você tá? Eu não sei. Só me dá um ok, que é você. Porque como eu botei Luiz Barata Trader, eu não tenho certeza se é a escola de traders. Pablo, me ajuda aí. Escola de traders é o Luiz? Boa noite, Simão. Eu tô achando que é. Eu não tenho certeza. Vai que não é. Não, tá aqui, ó. Luiz Barata, Trader de Forex. É porque a escola de traders pediu pra participar. Aí eu pensei que fosse o Luiz, achei até estranho. Adicionar. Convidar. Boa noite, Pedro. Olá, estás boa, Letícia? Como estás? Tudo bom? Bem disposta? Tudo bem. Tô bem. Estava aqui um pouco preocupada porque tinham me pedido para participar. Fiquei na Não, dúvida. Escola de Traders não, Portugal. está Eu falei, tudo, será que ele está mudou de tudo ótimo. Instagram, assim, usuário? Tudo bem. Mas achei tudo certo. Fica à vontade aí. Seja muito bem-vindo. E eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade
por estar aqui hoje e compartilhar o Muito seu obrigado. conhecimento que é tão rico Boa noite, com a Letícia. gente, Muito obrigado tá? pelo vosso convite. Então, É boa sempre um noite. prazer estar aqui convosco e é sempre um prazer, para quem já me conhece, sabe que eu tenho interesse, tenho gosto em ensinar as pessoas, porque acho que as pessoas devem ser ensinadas para que possam ter possibilidades na sua vida, de ter uma vida melhor no futuro. Portanto, esse é, digamos, o meu conceito, a minha forma de estar na vida, seja para tudo. Portanto, obrigado pelo vosso convite. Em relação a esta live, eu vou falar em um assunto que é um assunto que eu vou tentar sintetizar o mais possível, até para não tornar a live muito comprida, mas de qualquer das formas, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aí desse lado e que fizeram questão de estar aí a acompanhar. Portanto, espero conseguir atingir as vossas expectativas, ok? Portanto, a live de hoje tem um tema muito simples, que é o tema de como ser um trader especialista. E esta live podia ter tido outro tema. Eu dei este, mas podia ser outro. Como, sei lá, com menos é mais, por exemplo. E qual é o conceito desta live? Qual vai ser o conceito? Primeiro de tudo, eu quero dizer que esta live é focada única e exclusivamente para traders iniciantes, traders que estão a começar agora. Traders que já são lucrativos, podem obviamente assistir e são sempre bem-vindos, mas o conceito é para traders novos que estão a começar a dar os primeiros passos, porque são esses que na realidade precisam de ajuda e precisam de alguns esclarecimentos e se eu puder ajudar, esse, digamos, fico contente por isso. Basicamente, é apenas para novos traders, depois tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é reduzir a curva de aprendizagem dos mercados financeiros. Esse é o grande problema dos traders novos, os iniciantes. Desculpa, os iniciantes é que têm uma curva de aprendizagem que muitas vezes eles não conseguem aguentar e muitas vezes acabam por sair a meio da sua curva de aprendizagem e acabam por sair dos mercados. Eu acho que isso é um problema sério e eu acho que com alguma ajuda as pessoas conseguem se manter no caminho, nessa trilha, até chegarem onde querem. A outra, obviamente, o outro objetivo desta live é conseguir trazer mais confiança para os novos traders, ou seja, este é um dos problemas dos iniciantes, é que, como é normal, é um tema que não dominam, é normal que eles fiquem com pouca confiança. Portanto, é muito importante terem confiança naquilo que estão a fazer. E por último, é obviamente atingirem a lucratividade, é o objetivo desta live, é que eles atinjam a lucratividade o mais rapidamente possível. Ok? Portanto, vamos passar então à live propriamente dita. Esta live, este tema basicamente, é um tema que vai abordar um dos erros que os traders normalmente cometem, os traders iniciantes cometem, mas não são daqueles erros que saltam logo à vista, não são daqueles erros que a gente identifica facilmente. É um erro que é cometido e só passado algum tempo é que nós se calhar começamos a perceber que se calhar no passado cometemos um erro e que se tivéssemos ido por outro caminho se calhar teria sido mais fácil. Eu próprio cometi esse erro muitas vezes e, portanto, a ideia aqui é o quê? Imagina que tu não serás tu, será um trader iniciante, faz o download da plataforma, começa a instalar o MT4 ou o MT5, vai à observação do mercado e começa a colocar, digamos, os ativos que quer analisar. Vamos imaginar que começa a haver Forex, tudo o que é pares de Forex, começa a colocá-los nos separadores cá em baixo, do MetaTrader, depois começa a haver CFDs, depois vamos passar para a parte dos metais, por exemplo, e para resumir um pouco esta lista toda, vamos imaginar que no final desta abordagem, este trader novo tem 30 ativos cá em baixo, nos separadores, para analisar. O que é que ele vai fazer? Obviamente vai fazer o que toda a gente faz. Vai começar pelo primeiro e vai acabar no último. Vai começar a analisá-los. Vamos imaginar que cada trader demora mais ou menos nesta fase inicial cerca de 5 minutos, por exemplo, por ativo para analisar, para perceber se, sei lá, se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, onde é que estão os pontos de entrada, os possíveis pontos de entrada ou de saída. Ou seja, vamos imaginar que eles demoram cerca de 5 minutos para analisar cada ativo. O que vai acontecer é que em 30 ativos tu perdeste cerca de 2 horas e meia apenas a analisar 30 ativos. Qual é o problema? O problema é grave. Aliás, qual é o problema? O problema é o tempo que tu perdes a analisar este tipo de ativo. Como é que nós podemos resolver esta situação? Como é que nós podemos nos tornar num trader especialista? É muito simples. Em vez de teres 30 ativos para analisar, teres apenas 1 ou 2. Ok? Qual é o conceito deste tipo de abordagem? O conceito é simples. O conceito é, basicamente, com este tipo de abordagem, tu vais conseguir ter algumas vantagens, sendo que a primeira vantagem, como é óbvio,
é teres uma compreensão mais aprofundada de cada ativo. Vamos imaginar que tu és um trader, numa fase inicial se calhar ainda não sabes bem que tipo de trader é, mas que tipo de trader és, mas vamos imaginar que és um trader que gosta dos mercados calminhos. Tu podes escolher um ativo, por exemplo no Brasil. O Brasil, penso que a sessão asiática começa às 6 da tarde, eventualmente, mais ou menos 6 da tarde. Ou seja, vamos imaginar que és um trader que está, digamos, a iniciar e queres um mercado calminho para começares a aprender. Podes escolher, por exemplo, a sessão asiática. Pares a sessão asiática, como o caso do Australian Dollar USD, como o caso do New Zealand Dollar USD, por exemplo, esses dois. Vamos imaginar que tu és um trader que gosta mais da ação, gostas mais de emoção, podes eventualmente escolher outro tipo de ativo, podes escolher um GBP-USD, podes escolher um Eurodólar. O Eurodólar faz mais parte do grupo dos primeiros que eu falei, mais calminho, mas podes escolher um GBP-USD, podes escolher um GBP-IN, ou seja, e depois podes passar eventualmente para os pares da ação americana, do dólar e por aí fora. Portanto, o que vai acontecer é que vais ser só tu que vais poder escolher quais são os dois ativos mais importantes para ti. Tendo em conta que não podes ter, vamos imaginar que vais seguir esta estratégia, esta abordagem, não podes ter mais do que dois. Dois é o máximo. Qual é o conceito? Tu vais ter uma compreensão mais aprofundada, como eu estava a dizer, porque tu vais passar mais tempo a analisar. Aquelas 2 horas e meia, se tu dividires aquilo mais ou menos ao meio, aquilo vai dar cerca de 1h25, 1h20, mais ou menos, para cada ativo. Obviamente tu não vais demorar 1h20 para analisar um determinado par. Mas o que acontece é que tu, ao passares mais tempo em cada ativo, tu vais começar a perceber como é que ele se funciona, onde é que ele retrai, onde é que ele não retrai, como é que funciona mais ou menos as zonas de suporte, as zonas de resistência, se faz uns pavios muito grandes ou mais curtos, ou seja, começa a haver uma compreensão muito mais importante, muito mais interessante daquele ativo. Outra coisa também que é importante salientar com esta abordagem é que existe uma redução da complexidade, ou seja, a complexidade de acompanhar os 30 ativos é muito complicado, é quase impossível. Até para traders já muito avançados, acaba por haver sempre alguma coisa que vai falhar, porque mesmo que tu tenhas 30 monitores, que ninguém tem 30 monitores, pelo menos que eu conheça ninguém tem, tu não vais conseguir ter ali a percepção do que se está a passar em tudo ao mesmo tempo. Portanto, é muito complicado conseguir gerir 30 ativos. Se tu tiveres apenas dois, e vamos imaginar que desses dois apenas um está ótimo para negociar, tu fazes o teu trade, inicias no mercado, fazes a tua entrada, e é muito mais fácil de perceberes como é que as coisas vão funcionar. Portanto, é mais fácil de concentrares num único ativo, ou no máximo em dois, do que estás a virar a cara à procura dos ativos todos e a mudar ali os separadores. Outra coisa também que eu encontro como uma vantagem desta abordagem é que tu acabas por ter uma melhor gestão de risco. Vamos imaginar, eu não sei se estão aqui alunos meus, mas se estiverem, eles podem confirmar. É assim, no meu curso eu ensino, é um dos focos principais, a estratégia, aliás, a gestão de risco, porque é um dos pontos que eu considero fulcrais para tu te poderes manter nos mercados por muito tempo. Se é para entrares e saís rapidamente, esquece a gestão de risco, faz como achares melhor. Agora, se tu estás nisto para realmente estar no médio e longo prazo, tu tens que saber gestão de risco. E a gestão de risco é muito importante. Ou seja, tu com apenas 2 pares, tu vais ter uma melhor gestão de risco. Imagina que, vamos voltar ao início, vamos imaginar que tu tens 30 ativos, tu analisas durante 2 horas e meia então aqueles ativos todos e detectas que tens 3 ou 4 oportunidades de entrada. Vais entrar no primeiro e vamos imaginar que tu, sempre que estás exposto ao mercado, tens uma exposição da tua conta de 2%, ou seja, o teu stop loss máximo são de 2% da tua conta, do valor da conta. Vamos imaginar que eu deteto um ativo e vou entrar. Mas vamos imaginar que, por alguma razão, eu detetei outro muito mais interessante, mas eu já estou naquele primeiro que eu entrei. Ou seja, o que vai acontecer é que fica aqui um sistema que vou ficar dividido. Das duas, uma. Ou perco a oportunidade de entrar, ou, se eu entrar, vou fazer o dobro da minha gestão de risco. Ou seja, em vez de estar a arriscar 2% que estava a arriscar no primeiro ativo, vou passar a estar 3, 4, o que for. Agora, imagina o que é ter vários ativos, mesmo tu, por exemplo, uma coisa saudável, uma gestão de risco saudável de 2%. Imagina que tu tens 5 ativos para entrar ao mesmo tempo, como é que tu vais fazer a tua gestão de risco com 5% em 5 entradas? Não vais conseguir fazer. Portanto, é mais fácil conseguir introduzir a gestão de risco num ativo em que estás a acompanhar e que já percebes mais ou menos como é que ele funciona, do que estás à procura de
outras entradas e que vai acabar por dar problemas, certamente, ok? Outra vantagem que eu encontro neste método de ajudar os novos traders a tentarem ser especialistas é há um foco aumentado na negociação de qualidade, ou seja, tu, o simples facto de focares num único par ou em dois, todas as tuas entradas, a priori, se souberes o que estás a fazer minimamente, vão ter mais qualidade. Ou seja, esta qualidade o que vai fazer com que a tua probabilidade de ganhar seja muito maior, porque não estás a dispersar a tua atenção. Ou seja, analisaste todos os pontos de entrada, viste o que é que pode correr bem, o que é que pode correr mal, estás completamente a cumprir, digamos, tudo o que está na tua, digamos, na tua estratégia e tu vais ter uma qualidade, uma negociação com mais qualidade. Ou seja, não vais ter aquelas entradas de risco-reward de 1 para 1 ou de 1 para 0,5, o que for. Normalmente falamos de 1 para 2, de 1 para 3, a nível de risco-reward, que são, digamos, trades de qualidade. E é isso que tu queres focar, tu, o novo trader, é isso que eles devem focar. E, por último, aquilo que eu queria mencionar é que tu vais ter mais eficiência de tempo. Ou seja, existem aqui duas vertentes nesta parte da eficiência de tempo. Vamos imaginar que, lá está, tu só operas 2 ativos e tu vais conseguir operar, aliás, vais conseguir analisar os dois relativamente rápido. Meia hora, 1 hora que seja. Se tens 1 hora para os teus ativos, e não vais ter mais nada para fazer. Ou seja, tu vais analisar, vais determinar se vais entrar ou se não vais entrar. Se não fores entrar, vais determinar onde é que vais colocar os teus alertas para que a plataforma te alerte quando o ativo estiver numa zona que tu consideras interessante, para depois poderes lá ir. Ou seja, tu basicamente vais ter aqui muito tempo livre. E temos esta vertente e temos a outra, que é o tempo livre também pode ser ocupado a continuar a explorar todo este processo. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, um euro-dólar. Nós estamos a assistir a um euro-dólar, como estivemos a assistir hoje. Estou a gravar aqui, mas estou a olhar ali para o meu ecrã, está ali o euro-dólar aberto, a fazer um ombro, cabeça a ombro neste momento. Mas pronto, o que eu estava a querer dizer é o seguinte, quando começam a sair notícias interessantes, notícias importantes, como foram as notícias que saíram hoje, a taxa de juros para a Europa, com a Christine Lagarde, com o aumento, portanto, com o aumento da economia dos Estados Unidos, com o aumento do desemprego nos Estados Unidos, ou seja, tu quando começas a especializar num determinado par, no euro-dólar, por exemplo, tu consegues perceber que aquele par, mesmo que a notícia não seja positiva para o euro, ele vai ter uma expressão, se calhar que eventualmente num outro par vai ter, se calhar, imagina, cai ali 60 pips, e se calhar no euro-dólar já vai cair 20, ou seja, tu começas a conhecer melhor. E o que isto quer dizer é que com o tempo que tens a mais, podes aproveitá-lo de duas formas. Ou aprendes ainda mais sobre os pares que estás a aprender, ou seja, aquele tempo que ali estás sempre a aprender, ou então, se achares que já aprendeste o que tinhas a aprender, se achares que queres ser um trader a sério, que é aquilo que toda a gente quer ser, é um trader a sério, todos os traders a sério têm duas coisas boas, que é dinheiro e é tempo livre. Okay? E o tempo livre é isso mesmo. Aqueles traders que conseguem ser lucrativos, que conseguem ganhar dinheiro e que conseguem fazer esse dinheiro em 2, 3, 4 horas por dia, acabam por ter um dia inteiro pela frente para fazerem aquilo que quiserem. Por isso é que nós vemos traders lucrativos, muitos deles a operarem, como é óbvio, mas muitos deles a viajar, outros deles a irem para a praia, outros a irem fazer o que quiserem, porque realmente têm tempo livre. Ou seja, já fizeram a meta deles para aquele dia, a meta foi atingida, e o que vão fazer agora é vão curtir o dia, ou a noite, o que for, e vão estar descansados no mercado. Okay? E este é um dos conceitos mais importantes, e eu considero que isto é um dos luxos que qualquer trader tem. Tão importante como ganhar dinheiro é ter qualidade de vida. E a qualidade de vida não se passa em frente a um computador. Tu não tens qualidade de vida, tu podes ter muito dinheiro, podes fazer muito dinheiro nos mercados, mas se tu passares 13, 14 horas por dia a olhar para um gráfico, não vais ter tempo sequer para gastar o dinheiro, é a primeira. E segundo, vais ter um problema depois a nível de visão e de cabeça, exatamente. Ou seja, vais chegar a um ponto que tu vais estar completamente exausto. Todos os traders que aqui possam estar a assistir e que já sejam traders já com alguma lucratividade, conseguem perceber exatamente aquilo que eu estou a dizer. Por vezes, eu vou falar por mim, que é a única coisa que eu posso falar é por mim, eu por vezes, em 4 ou em 5 horas de analisar gráficos e estar ali, digamos, a operar de forma mais intensa, porque o dia se proporcionou para isso, eu saio do meu escritório completamente com a cabeça em água. E foram apenas 4 ou 5 horas. Só que é uma concentração, é um foco tremendo e isto acaba, obviamente, por fazer mal. Mas é como tudo na vida. Se a gente conseguir fazer, basicamente, este tipo de
de conceitos, este tipo de abordagem que eu coloquei aqui, eu acho que qualquer trader iniciante vai conseguir ser um trader especialista. E não é preciso muito. O que vai acontecer é que o tempo vai passar. O tempo vai passar. Eu, por exemplo, na minha altura, eu demorei 5 anos a ser lucrativo. Há 10 anos atrás, não havia o que há agora, era diferente. Hoje em dia já ninguém precisa de estar 5 anos a perder dinheiro, como é óbvio. Portanto, mas se as pessoas conseguirem estar num percurso de 1 ano, 2 anos, esse 1 ano, 2 anos, qualquer pessoa que tenha vontade de ser um trader vai estar nos mercados. Se aplicares esses 1 ano ou 2 anos a estudar apenas 2 ou 3 pares, ou 1 ou 2 pares, tu vais conseguir, ao final desse tempo, ser lucrativo de certeza absoluta. De certeza absoluta. E o que deves fazer a seguir é, depois de seres lucrativo num par e no outro, vamos imaginar, por exemplo, eu sou lucrativo em euro-dólar, euro-dólar e em dólar-franco suíço, com correlação negativa aos dois. O que é que eu vou fazer? Já sou um trader especialista nestes dois, eu vou querer agora mais ação. Vou querer eventualmente experimentar o GBP-USD ou o GBP-IE, por exemplo. Ou seja, o que eu vou fazer é iniciar novamente o percurso todo que eu fiz, só que agora eu já parto com experiência. Ou seja, eu já não vou passar 1 ano ou 2 a aprender como é que se vai negociar o GBP-IE ou o GBP-USD. O mesmo se passa para o ouro, para a prata, para os CFDs, é exatamente igual. Portanto, aquele 1 ano, 2 anos que tu estás-te a focar em determinados ativos vão-te trazer muitos resultados num curto, médio prazo. E é preciso saber uma coisa, é preciso deixar bem claro, que eu gosto sempre de deixar bem claro. Mercados financeiros não são fáceis. E quem pensa que é fácil está a se iludir. Porque mercados financeiros são fáceis de entender. Só que depois de executar é que é o problema. E depois temos a parte do psicológico, mas isso depois vem para outra altura. Ou seja, o psicológico é o pior disto tudo, porque a gente pode querer aprender sobre estratégia, sobre ativos, mas todos os traders que já são traders, minimamente, sabem que o grande problema não são as estratégias, não são os ativos, é realmente a nossa parte psicológica, se deve entrar, se deve sair, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. E esta é a parte realmente que é mais importante. E basicamente estes são os conceitos que eu tinha para falar acerca desta situação, ou seja, resumindo, como ser um trader especialista pode ser como menos é mais. Portanto, menos pares para negociar, vai ser mais lucro, vai ser menos problemas e vai ser mais lucratividade de certeza absoluta. Muito obrigada, Luiz. Eu tenho uma pergunta e vou abrir para vocês fazerem também perguntas. Vi que 2 pessoas aqui se manifestaram É a como Loreta. seus alunos, o Carlos É, Barreira é. e a Obrigado. Loreta. Não sei qual é o seu sobrenome, Loreta, mas É. ele conhece, né? Esse nome já é diferente, né? Então, a minha pergunta é: esses 2 pares para a pessoa, para o trader iniciante começar a trabalhar, Temos quantas aqui, temos ordens aqui duas ele pode situações. abrir Vamos imaginar, vamos começar inicialmente? pelo par mais fácil, basicamente é o mais fácil e o mais negociado, Uhum. que é o euro-dólar. Vamos imaginar que tu, na tua estratégia, tens que ter, obviamente, uma estratégia inicial para saberes o que estás a fazer no mercado e, obviamente, vamos falar então na gestão de risco. Vamos imaginar que eu, na gestão de risco, vou determinar que a minha gestão de risco eu vou estar exposto ao mercado. Sempre que eu estiver no mercado, eu vou-me expor no máximo em 2% da minha conta. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho 1.000 euros de uma conta, 1.000 dólares, vamos falar em dólares, vamos imaginar que a minha conta tem 1.000 dólares. O que eu vou fazer, eu sei que só me posso expor a uma perda, a um stop loss, de 20 dólares no máximo, ok? E o que vai acontecer aqui, e esta é a decisão que cada um vai ter que tomar, as duas uma, ou eu entro com uma posição em que vou fazer a conta para determinar qual é o meu lote para entrar e saber que, por exemplo, vamos imaginar, para 50 pips de stop loss, eu vou só gastar ali os meus 20 dólares, que é o meu máximo, ou então, se eu achar que tenho ali duas situações em que estou na dúvida, o que eu posso fazer é, posso entrar agora com apenas uma entrada, vou entrar com um trade a arriscar apenas 1%, ou seja, vou apenas arriscar 10 dólares e vou ficar com outra ordem pendente para quando eu olhar para o gráfico perceber se está a haver ali uma opção, se está a fazer um pullback ou se está a fazer uma reversão e eu posso eventualmente entrar com outra ordem, ou seja, desde que no limite tu cumpras a tua gestão de risco, está tudo bem. Agora, se a tua gestão de risco, se em vez de serem 2, se forem 5, podes fazer exatamente a mesma coisa. Ou entras com uma operação com 5 de stop loss, neste caso com 50 dólares, certo? Ou então divides, por exemplo, se quiseres ter mais opções para poder entrar, podes dividir esses 50 dólares por outras operações, desde que não passes o teu limite que estipulaste de gestão de risco.
Entendi, entendi. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Luiz? Tem boa Exato. noites aqui. O Carlos falou: o problema é executar. O Carlos também falou que a Parabéns, hein? meta dessa Parabéns. semana já foi superada. Ele é o seu. E a Loreta disse: gestão de risco tem sido a minha salvação. E o Thales Allion também comentou: meu único problema é esse, gestão de risco. A gestão de risco é. Aí o Monkey Pips fala: gestão de risco é a base da casa. A gestão de risco é essa conta aí que você tem que fazer do quanto você pode perder, né? Do quanto você está disposto, né, a perder para poder ganhar, né? Eu acredito. Eu já tentei negociar, mas atualmente eu não tenho tido muito tempo para estudar, né? Para poder voltar a fazer operação. Mas, gente, se vocês querem É fazer alguma pergunta para o Luiz, pode fazer, fiquem à vontade. E essa live vai ficar salva, né? Aqui no nosso feed. Eu vou, assim que eu compartilhar, eu já vou adicionar ele de collab, que da última vez eu não sabia que eu tinha que adicionar ele de collab logo no início. E aí, ó, o Carlos Barreira falou: a gestão de risco é o problema de todos os iniciantes. E, Eu acredito, sim. Também e não entra é essa só, questão da atenção, que não é só matemática a aí, gestão de risco. A gestão de básica, risco mas que está é. intimamente ligada com o teu risco-reward, ou seja, com o risco-recompensa, conforme tu estavas a falar. Ou seja, não faz sentido um trader que queira ser um Uhum. trader a sério, que queira seguir isto como uma carreira, não pode estar, por exemplo, a entrar a fazer um trade em que tem um stop loss de $20, por exemplo, para ir ganhar 20. Ou seja, estamos a falar de um risco-reward de 1 para 1. Ou seja, eu arrisco perder 20 para ir ganhar 20. Isto não é viável nos mercados Uhum. financeiros. Quem faz este tipo de estratégia, mais cedo ou mais tarde, acaba por se dar mal, porque todos nós traders temos períodos de vários trades negativos, tipo uma rodada inteira de trades, pode ser 2, 3, 5, 10, e se tu conseguires fazer a tua gestão de risco correta, tu vais estar sempre salvo. Para além de que o risco-reward é muito importante ser cumprido, pelo menos de 1 para 2, ou seja, para cada $20 que eu dei neste exemplo, eu tenho que estar a apontar para $40. O que isto significa é que, mesmo que eu perca 5 vezes, mesmo que eu perca, vamos dar um exemplo mais fácil, mesmo que eu perca duas e ganhe uma, eu ainda estou no 0 a 0. Ou seja, na realidade eu posso perder mais do que ganhar, mas desde que a minha proporção de stop loss e de take profit seja diferente, ou seja eu arrisco 20 para ir ganhar 40, eu estou sempre positivo. Se eu conseguir fazer um risco-reward, um risco-recompensa de 1 para 3, ou seja, neste exemplo, eu arrisco 20 para ir ganhar 60, ou seja, significa que eu basta ganhar duas vezes, eu ainda posso perder 6. Ok? Eu posso ter 6 trades perdidos, posso ganhar apenas duas, eu ainda estou positivo. Ok? Portanto, é importante perceber esta relação entre a gestão de risco Uhum. e é também importante perceber o risco-reward, que estão intimamente ligados e que um sem o outro não funciona muito bem. Se a gente conseguir conciliar os dois, tu vais ser um trader sem problema nenhum. É só uma questão de começares a atingir aos poucos a lucratividade e a cumprir sempre isto, tu não vais ter problemas nenhums. O Nelson perguntou: Luiz, acreditas no trading através do Isso vai ser um tema para Expert uma outra live, mas eu, Advisors? eu vou falar aqui só numa coisa geral. Os advisors, eu não sei se ele está a falar de robôs. Ok, ok, então é isso. É assim, Que é eu não robô. vou querer Ele botou aprofundar muito EA. esse assunto, porque isso vai ser um assunto de uma próxima live, mas na verdade eu desconfio um pouco uh, dos robôs que realmente conseguem dar lucros. E eu sou uma pessoa que, em 10 anos de mercado que eu tenho, eu já criei vários robôs, eu já tive robôs que funcionaram muito bem, e já tive robôs que funcionaram muito mal, e na realidade todos eles juntos não valem um único trader lucrativo. Ou seja, é complicado, é um assunto complicado. Obviamente que isto não quer dizer que se eu não consigo fazer um trader, se eu não consigo criar um robô, não significa que não haja um robô eventualmente aí no mercado bom, mas eu vou falar melhor disso numa outra live. Ó, tem mais uma Uhum. afirmação, mas que é uma pergunta. Eu quero aprender bem a calcular pips, do Anderson Prata.
HM Viola, eu não sei qual é o cálculo seu nome. Pode do explicar stop. como faz o cálculo É que fácil. falou? O Que é o risco cálculo reward é só a partir risk do momento que tu reward. determinas qual é. Aliás, antes de tu entrares num par, de um determinado ativo, tu tens que saber qual é o teu ponto de entrada, vais ter que saber qual é o teu ponto de saída e o teu ponto de saída no negativo, caso tenhas uma perda, e vais ter que saber qual é o teu ponto de saída no lucro, ok? Estes três pontos têm que ser, tens que saber logo, antes de entrar no mercado. Como é que tu vais determinar qual é a conta? Eu vou tentar fazer a conta através desta live, que não vai ser fácil, mas eu acredito que vão conseguir lá chegar. Que é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho então os $20 para entrar, e vamos imaginar que esses $20, não vamos imaginar, ele corresponde a um determinado valor, ok? Um valor de lote. Micro lote, mini lote, o que for. Agora, o que tu tens que fazer é o seguinte, vamos imaginar que eu vou fazer assim com base nisto, que é mais fácil para eu explicar, porque eu não consigo fazer contas porque o telemóvel está aqui a gravar, está aqui a fazer a live. Mas imagina que tu queres entrar aqui para um buy e vais colocar, vais perceber que o teu stop loss vai ficar cá em baixo. Ou seja, vamos imaginar que isto aqui são 30 pips, ok? O que tu tens que fazer é dividir os $20 por 300 pontos. 300 pontos são 30 pips. E ao fazeres essa conta, ele vai-te dar o valor do lote que tu tens que entrar. Ou seja, vamos imaginar agora, eu não sei qual é o valor, não faço ideia, mas vamos imaginar que estes $20 vai dar 0.7, 0.07, 7 microlotes, por exemplo. É esse o lote que tu vais entrar naquele ponto, vais colocar o stop loss cá em baixo, que já sabes que são 30 pips e que no máximo são $20 e depois é só obviamente projetar o take profit ao dobro para 40 pips, ou para 40 pips não, neste caso para 60 pips, que irá dar, por exemplo, $40, por exemplo, ou 60 ou o que for. Mas basicamente esta é a conta. Eu depois posso deixar ficar aí, ou aqui na Antec, ou no meu Instagram, posso lá deixar ficar o cálculo, como é que se faz, para ajudarem o pessoal a entrar, para começarem a cumprir gestão de risco, que é a coisa que mais dó me dá, é ver traders nos mercados a não cumprirem gestão de risco, e muitos deles não sabem fazer a conta como é que se entra nos mercados. Isto não é ignorância deles, como é óbvio, as pessoas não nascem Sim. ensinadas. O que eu fico triste é porque eu também já passei por isso e na altura não sabia como é que havia de fazer, até que eventualmente descobri, mas a ideia aqui é que com os conhecimentos que existem hoje espalhados por aí, qualquer pessoa pode chegar rapidamente a estas contas. E às vezes as pessoas acabam também por ter um bocadinho de preguiça e estão tão entusiasmados, estão tão entusiasmados como é que vão ganhar dinheiro que acabam por não cumprir gestão de risco. Mas basicamente é isso. O Monkey Pips falou, já sou lucrativo faz 2 anos no EURUSD, GBP USD, menos de um ano fiz mais de 160% de lucro. Eu acredito que ele é seu aluno também. Comecei recentemente no Chá USD, que Ok. conselhos posso ter com O, esse o par de ouro, o ouro, moedas? assim como a prata, não fazem Sei, parte do Forex, não são assim. pares de moedas, Hum. fazem parte dos metais preciosos. E os conceitos são ligeiramente diferentes. Ou seja, o que acontece é que tu não podes aplicar a mesma forma que operas no mercado Forex com o ativo ouro, por exemplo. Ou seja, toda a gente que opera ouro sabe que o ouro anda muito e, ao fazerem a mesma operação, vocês vão estar expostos, normalmente é por cima, porque as pessoas veem o ouro andar e querem acompanhar, e se calhar em vez de entrar, por exemplo, com 5 microlotes, vais entrar com meio lote, por exemplo, porque achas que aquilo é uma maravilha, e enquanto for a teu favor está tudo bem. O problema é quando vai contra ti. Portanto, aquilo que eu digo é, basicamente, metais é mais complicado, e eu só aconselho metais para quem realmente já é lucrativo e que já sabe o que está a fazer. Portanto, o ouro, basicamente, aquilo que tu tens que saber é que tu tens que olhar para o ouro de uma maneira muito humilde e saber que aquele ativo é muito complicado e é muito volátil. Basta uma ou outra notícia para ele disparar e às vezes não se percebe bem como é que ele funciona, aliás, não se percebe bem o porquê de tanto andamento. Quer dizer, percebe-se, quer dizer, quem é mais velho nisto já percebe, mas, por exemplo, o ouro está muito ligado à economia dos países, como é óbvio. A gente sabe que o ouro é um dos ativos que os traders, os fundos de investimento, tudo o que é, digamos, mercado financeiro, em tempos de crise, como é agora, o tempo da guerra da Ucrânia com a Rússia, o tempo agora do Hamas com o Israel, as pessoas convergem todas para vários ativos que são muito importantes, que é o caso do ouro, por exemplo. É o caso do dólar também, o próprio euro, o franco suíço e o dólar iene. Peço desculpa, e o iene. O iene também é um ativo que se bem que agora está muito fraco, mas é um ativo que tem muito valor. Portanto, ou seja, há ativos que a gente sabe que em tempos de crise as pessoas compram. E neste momento
o ouro tem vindo mais ou menos, está ali um pouco estável, está ali salvo erro, vi hoje, o ouro estava na ordem dos $2.000 mais ou menos, eu agora não consigo ver porque tenho ali o euro-dólar e não consigo ver o ouro, mas o ouro é daqueles ativos que é preciso ter muito cuidado. O que é que eu faço? O que é que eu, pelo menos aos meus alunos, o que é que eu aconselho? Quando eles querem negociar ouro, eles negociam ouro, claro, eu não sou o pai deles, nem nada que se pareça, mas aquilo que eu, negocio, aquilo que eu os ajudo, pelo menos com base na minha experiência, é que em vez de negociar ouro, não negocies ouro nesta fase. Já és lucrativo em Forex, começa na prata. A prata é um ativo que também movimenta bem, mas não tem a expressão, não tem os movimentos que tem o ouro. E é um ativo que dá, é tipo uma entrada para o ouro, ou seja, sais do Forex, entras para a prata, que é um patamar mais acima, que dá para ganhar muito dinheiro também, se sabes o que estás a fazer, e depois quando já estiveres então ali numa situação confortável com a prata, então aí migra para o ouro e aí não vais ter problemas nenhums. Agora, quem passa de Forex para o ouro, normalmente costuma ter muitos problemas. E isto para quem já é lucrativo em Forex. Há muitas pessoas que ainda não são lucrativas em Forex e começam logo no ouro e é só um tirinho até arrebentarem as contas, porque as contas são diferentes. O Carlos falou isso aqui. O ouro é uma montanha-russa, não recomendo para iniciantes por experiência própria. Queimei 2 contas com ouro há 3 anos atrás. Você teve uma pergunta aqui do Eu Paulo, já que é o que fui você scalper acha em sobre tempos passados estratégia de scalping? e cada pessoa é uma pessoa, obviamente. Ou seja, eu posso gostar mais de uma coisa, tu podes gostar de outra, cada trader é diferente. É assim, a minha experiência com scalper foi boa por um lado, mas depois comecei a me entusiasmar e depois perdia tudo. Ou seja, pessoalmente não gosto de scalper, porque para já considero que é uma forma de estar nos mercados apenas para traders lucrativos, ok? Quem não é lucrativo, fuja de scalpers, ou seja, vá para time frames maiores, de uma hora, 4 horas, um dia, um mês, o que for. Aquilo depois cada um vai ter que se ajustar. Quem é scalper, normalmente são traders que já são lucrativos e que têm aquela precisão de entrada e de saída muito rápida, ou seja, não vão à procura de fazer muitos pips, vão à procura de fazer poucos pips, muitas vezes. Só que a questão aqui é esta, é aquilo que eu costumo falar sempre, que é, nós quando estamos no mercado, nós estamos a expor ao mercado, e às vezes é perigoso, seja não saber o que está a fazer. Agora, se eu for um day trader, e se me expuser ao mercado 2 ou 3 vezes por dia, é uma coisa. Se eu for um scalper e me expuser ao mercado 30 vezes por dia, a probabilidade que eu tenho de falhar é bem maior. Porque a gente tem que perceber que os mercados funcionam de uma forma muito simples. Quando eu estou a ganhar dinheiro, significa que alguém do outro lado está a perder. E vice-versa. E outra coisa que é preciso ter é muita humildade. Ou seja, como é que eu, sendo um trader iniciante, por exemplo, posso pensar que vou conseguir ganhar dinheiro de forma constante? Estamos a falar de ganhos constantes, não estamos a falar de ganhos para cima e para baixo, portanto, ganhos constantes. Como é que eu posso pensar que, sendo um trader iniciante, eu consigo ter a competência e dezenas de anos, sei lá, há uma série de anos. Ou seja, o que isto quer dizer é que do outro lado do ecrã estão, como eu costumo dizer, as mentes mais brilhantes para ganhar dinheiro. Ou seja, estão fundos de investimento, estão bancos centrais, estão traders lucrativos que sabem o que estão a fazer e é completamente impossível comparar um trader iniciante com um trader especializado, com um trader já lucrativo. Okay? Porque esse trader iniciante nunca vai ter hipótese. Obviamente que o trader iniciante perde dinheiro não quer dizer que seja para aquele trader que ali está, mas vai ser para o bolo total. Portanto, basicamente este é o conceito que as pessoas têm que interiorizar, é que quando eu ganho dinheiro significa que alguém do outro lado perdeu, quando eu perco significa que alguém vai ficar com o dinheiro que eu deixei lá. Eu pessoalmente não gosto de scalper, já fui scalper, dei-me bem por um tempo, depois deixei de me dar bem e desisti disso completamente e não aconselho. Isto foi uma fase ainda inicial, mas neste momento eu não sou scalper, nem faço por ser scalper, porque consigo ganhar mais dinheiro sendo day trader, por exemplo. O Carlos perguntou de novo: como convencer os iniciantes a serem pacientes e não quererem ganhar tudo numa semana, mês? É muito fácil de convencê-los. Eles que metam lá $1.000 na conta, que façam exatamente aquilo que querem fazer e quando ficarem sem os $1.000, pode ser que fiquem convencidos. Basicamente é isso. Ou seja, nada dói mais na tua alma e no teu coração do que estás a perder dinheiro. E isto, para quem está-se a iniciar nos mercados, muitas vezes o que estão a fazer é estão a colocar lá dinheiro que estiveram a poupar durante muito tempo ou que eventualmente têm um trabalho extra porque estão a ganhar aquele dinheiro para investir nos mercados e se as pessoas não quiserem seguir as regras,
é só uma questão de tempo até saírem dos mercados. Só que o problema aqui é que colocam lá dinheiro e saem dos mercados com pontapé na bunda, como se costuma dizer, e sem dinheiro nenhum nos bolsos. Portanto, é muito triste e dessa forma é uma forma que muitas vezes aprendem dessa maneira. Eu muitas vezes falo com pessoas e que tento alertá-las no sentido da gestão de risco, conforme a gente já falou, e as pessoas não querem saber. As pessoas simplesmente querem ganhar dinheiro. Ou seja, vem alguém ganhar $1000 num dia e dizem, se aquele ganhou, eu também vou ganhar. Só tenho que fazer mais ou menos o mesmo e isto vai dar mais ou menos qualquer coisa. Só que, lá está, é muito diferente as competências de uma outra pessoa que é lucrativa às competências de uma pessoa que ainda se está a iniciar. Portanto, a forma mais fácil de convencer é tenta aprender com os erros dos outros. Olha para os outros e aprende. Porque se não aprendes dessa forma, os erros vão-te cair na pele e tu vais sentir. É verdade. Muito obrigada, Luiz. O Carlos falou aqui também, ele está conseguindo ser mais consistente por conta do teu curso, né? Obrigado. Começou a ser consistente faz 2 anos, mas depois de devorar seus vídeos por 2 meses e a sala VIP que ele conseguiu adquirir essa consistência. Então, assim, é um retorno muito positivo, né? Um feedback muito positivo de um aluno teu. E, gente, a gente vai ter o Luiz mais 3 semanas aí com a gente. A próxima live é sobre análise técnica e fundamental, né? Se eu não me engano. Isso. E vamos ter uma live sobre psicologia de trading. E a outra que eu não me lembro qual que é o tema. A outra tem a ver com os robôs. Os robôs, que foi uma das perguntas aqui hoje. A gente está muito agradecido. Aí, ó, Fê Santos, o curso do Luiz foi um boost para a minha aprendizagem. Obrigada. Eu acho que seu nome é Fernando. Obrigado. Não sei. É o Fábio. Deve ser o Fábio. Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio, obrigada aí pelo seu comentário aí sobre a sala VIP e aprendemos todos os dias. Da última live que a gente teve também, as pessoas falaram muito bem da sala VIP do Luiz. Então, gente, manda uma mensagem para o Luiz lá no Instagram, né, na DM do Instagram, se vocês quiserem participar e fazer mesmo o curso do Luiz para aprender mais sobre esse mercado de trading. E agradeço mais uma vez, desculpa ter cortado meu raciocínio, pela sua presença aqui, sua disponibilidade, seu tempo, né? Que eu sei que é preciso essa questão da qualidade de vida, é preciso ser tempo de lazer, tempo de trabalho. E foi muito precioso. Foi muito preciosa a sua troca aqui conosco hoje. Obrigado. Obrigado e igualmente também. É o que eu digo, foi aquilo que eu disse no início do vídeo. É sempre um prazer quando eu puder ajudar. Quando eu puder ajudar, estarei lá. Muito obrigada. Então, até a próxima live. Gente, acompanha aqui também todos os dias, de segunda a quinta, o Luiz, ele coloca Market Outlook, não sei, a visão geral de mercado, né? É o Flash Markets, que é 3, 4 minutos, onde fala um pouco do mercado, do que vai eventualmente acontecer no mercado Forex, algumas notícias que possam impactar aquele dia em causa. É uma coisa relativamente pequena, fica lá no meu Instagram, é só consultarem, não tem nada que saber. Exatamente. Muito obrigada aí mais uma vez e boa noite para todos. Obrigado igualmente também. Tá. Boa noite. Tchau, obrigado, até para a semana.